Ok. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Sabe as Mulheres. Que bom ter você com a gente, é sempre um prazer saber que você está seguindo a gente, acompanhando nossos episódios, sempre com aqueles assuntos que trazem conhecimento e também palavra de Deus para edificar a gente. É muito necessário isso, gente. Então, qual é o recadinho? Não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar com as amigas, ativar o sininho e deixa seu joinha pra gente. É isso aí, muito importante. Hoje, tema maravilhoso, importantíssimo para os homens. Atenção, homens aí, que a gente sabe que tem homens ligados, né? Mais ou menos. Quase metade, É, né? Do quase nosso metade do público. nosso Eita, coisa público. boa. Então é para É, você mesmo. Ei, desligado, ó. Tá ligadão aí, hein? se liguem, homens. Tem mais E de as 40? mulheres que levam os homens para os médicos, geralmente, Pois né? é. Ixi, Hoje o tema é Novembro Azul. A gente está gravando esse episódio no novembro, mas isso é importante durante todo o ano, todo lembrar ano, da todo ano. importância de prevenir câncer de próstata, doenças também que os homens têm, que muitas vezes só descobrem nas últimas, porque não vão fazer check-up, muitos não acompanham, as mulheres ficam arrastando os homens para levar para o médico e eles resistem. Hoje vocês vão mudar de ideia, porque a gente tem um especialista aqui para falar, alertar e falar do quanto é importante prevenir e cuidar da saúde, não é isso, Daisy? Sim, é verdade. E lembre-se, homens vivem menos, aí ficam muitas viúvas por aí. Por quê? Tem medo. Homem tem medo de médico. Então, não, hoje está aqui um médico que vai falar para você não ter esse temor de médico e se cuidar. É isso aí, nosso convidado. Por sinal, eu estou com duas viúvas aqui, mas Pois não é o é. caso, né? Não, Não é o caso. não foi Não o foi o caso. caso, não. Mas, enfim, doutor Fábio Martinez, que é urologista, diretor clínico do Hospital Napoleão Laureano, que é em João Pessoa, e vai falar para a gente desse tema tão importante, né, doutor? A gente traz o novembro para isso, mas a gente sabe que é importante se cuidar durante todo o ano, né? Seja bem-vindo. Mais uma vez, é porque a gente Seja já se encontrou. bem-vindo, seja bem-vindo. Eu queria dizer que é uma honra estar aqui com vocês, sabe, as mulheres, e dizer que a mulher é fundamental na saúde masculina. Muitas vezes ela que chama o homem para o cuidado, isso a gente vai conversar mais para frente, mas é um prazer estar aqui falando para quem pode influenciar positivamente na saúde masculina. Muito bem, vamos falar sobre isso. Antes da gente começar esse bate-papo, eu quero pedir para Jardilene fazer uma oração, inclusive orar pelos nossos colegas aqui do estúdio, né? É sempre importante que a gente use esse espaço maravilhoso aqui toda vez para gravar, então é importante orar por essas pessoas e pelo médico que vai trazer aí essas informações, tá bom? Ok, vamos agradecer por este programa, né? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e agradecemos por estarmos aqui mais uma vez, podendo trazer informação, Senhor, podendo trazer conhecimento da tua palavra e informar, Senhor, as pessoas, tanto trazer conhecimento para as nossas vidas, como daqueles que nos assistem também, Senhor. Abençoa este lugar onde está gravando este programa, abençoa as pessoas que fazem parte, Senhor, abençoa o proprietário daqui, que aqui transcorra, Senhor, segundo a tua vontade, que tudo transcorra na santa paz, que tu abençoe este local e abençoe este programa e abençoe todas as pessoas que irão ouvir, que estão ouvindo, Senhor, e que elas sejam edificadas, que elas sejam informadas, que elas tenham o conhecimento que necessitam sobre o que nós trazemos aqui para elas hoje. É em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, amém. E olha, a gente está conversando com um especialista, por sinal, eu vi que o Hospital Napoleão Laureano está bem avançado agora, né? Com um serviço de robótica, cirurgia robótica, e por sinal o doutor é responsável por esse setor. Então vai falar até dessa modernidade e de como isso é um avanço, né, doutor, para o combate ao câncer de próstata. Então ele é o coordenador do programa robótico do Hospital Napoleão Laureano. O hospital, por sinal, realizou em maio a primeira cirurgia robótica em um paciente do SUS na região norte e nordeste, que foi da prostatectomia, que é a cirurgia de quem tem o câncer. É isso? Pronto. Bom, em 2025, o Brasil deve registrar mais de 71 mil novos casos de câncer de próstata, e a região sul e sudeste é que tem a incidência maior, 70% do total. Eu achava que era nordeste. Mas, enfim, o doutor vai falar também sobre isso. Fale para a gente, então, doutor, por que que ainda tem tantos casos surgindo, mesmo com tanta campanha, tanta orientação, tanto alerta em relação a isso? Então, o câncer de próstata eu acho que é o câncer mais importante para nós homens, né? Uma quantidade imensa de pessoas diagnosticadas, 72 mil
diagnósticos. Isso significa um diagnóstico a cada 8 minutos no Brasil, né? E por volta de 17 mil óbitos. Isso significa que a cada hora 2 pessoas falecem do câncer de próstata. Então, o câncer de próstata é muito importante para o homem. O segundo, que vem após o câncer de próstata, são 22 mil diagnósticos. Então, de 72 mil para 22 mil, que é o de câncer de colo retal. Então, realmente, ele está bem à frente, né, em pessoas acometidas. E é um câncer importante e evitável, né? Evitável e também curável. Daí a importância da gente fazer essas campanhas, esse bate-papo informativo, para que a gente consiga conscientizar os homens. Uhum. E a gente sabe também, doutor, da questão do que leva, né? O que que tem essa incidência? Existem alguns casos em que a gente sabe que tem maior incidência, por exemplo, a população parece que de etnia, né? De pessoas negras tem mais probabilidade. O envelhecimento também, pelo que eu saiba, também é um fator também, né, que contribui. Eu queria que o senhor falasse de quem tem mais Isso. possibilidade de ter isso. Olha, Silvia, o câncer de próstata é uma doença própria do envelhecimento. 3/4 dos pacientes acometidos, eles são acometidos acima dos 60 anos, né? Realmente, a gente tem fatores de riscos. O principal fator de risco é a hereditariedade. A gente sabe que homens que têm pais, ou irmãos, ou tios de primeiro grau com câncer de próstata, ele tem mais chance de ter a doença. Por isso, ele tem que se cuidar mais ainda. Outro fator de risco é a etnia, como você disse. Os homens negros, ninguém sabe por quê, ele tem um pouquinho mais de chance de ter o câncer e ele tem uma chance de ter um câncer mais agressivo. Também é outra população de risco. E outros fatores de risco, obesidade, que na realidade é um fator de risco para todo tipo de câncer, né, e para outras doenças também. Então, e já entrando no check-up, né, então, todo homem acima dos 50 anos deve fazer seu check-up prostático, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia. Porém, os que têm esses fatores de riscos que eu acabei de falar, eles devem iniciar com 45. Então, é o primeiro alerta aí que a gente já faz. Uhum. Agora, existem, por exemplo, os exames que são feitos. A gente sabe que nesse período de campanhas, os postos de saúde, há uma facilidade maior para esse tipo de exame. Mas durante o ano todo, doutor, isso é comum as pessoas fazerem? Ou tem que buscar um urologista? Como é que é o acesso para esses exames? Que chama, acho que é exame de rastreamento, é isso? Isso, o check-up ou o rastreamento. O que a gente acha que é um pouquinho inadequado seria evitar, né? Seria a gente. Como é que a palavra me fugiu? É o check-up. Eu vou lembrar depois. Certo. Então, o check-up de próstata ele se compõe de uma consulta médica, né? Na idade que a gente comentou antes. Essa consulta médica a gente vai diagnosticar como a pessoa urina, vai diagnosticar os fatores de risco, vai fazer um exame físico completo de um paciente, incluindo o toque retal, que ainda é muito importante o toque retal. Por que é importante o toque retal? Cerca de 20 a 25% dos cânceres, eles dão com PSA normal. Então, se a gente fizer só o PSA, a gente não vai conseguir diagnosticar. Então, a gente fazendo PSA e o toque, a gente tem 95% de chance de diagnosticar um câncer, caso o paciente tenha. Então, é um exame bastante, tem uma sensibilidade muito alta para o diagnóstico, né? E essa questão do toque, doutor, o senhor ainda acha como o maior empecilho dos homens irem? Porque, assim, o que a gente escuta, no geral, né, minha profissão, eu sou oficial de justiça, trabalho com muitos homens, e o que a gente vê é que eles fazem muito, assim, chacota, brincadeira com essa questão do exame de toque. Isso, assim, atrapalha, faz com que eles não vão mais procurar um médico para fazer esse check-up? Você acha que isso influencia? Olha, o toque tem um pouquinho de tabu, sabe? É muito comum a gente atender o paciente e ele chega bem tenso quando é a primeira vez. E quando ele realiza o exame do toque, ele fala: rapaz, eu tive tanto medo por isso, é uma coisa tão rápida, assim, dura 3 segundos um toque, é indolor, não tira a masculinidade de ninguém, faz parte do exame físico, é só como olhar a garganta, né?
Então, e é muito importante. Então, eu vejo um tabu inicial, mas depois isso é quebrado quando a gente faz depois da consulta. Eu acho que até já houve uma evolução em relação a isso, Muito. né? Essas campanhas que a gente faz no novembro de conscientização, todo ano a gente nota, é uma escadinha que a gente sobe, né? Eu acho que todo ano vai melhorando Que coisa a boa. busca. Uhum, E como eu disse no início, vocês, mulheres, são fundamentais. pois é. Por quê? Porque a mulher, ela sempre se cuidou. Ela tem uma rotina de cuidado que começa logo cedo, né? E o homem, ele acha que deve se cuidar só depois dos 50, o que não é verdade. O homem deve se cuidar sempre. Deve procurar o urologista desde que nasce para ver as doenças, as malformações, depois na adolescência para ver o desenvolvimento hormonal, os caracteres secundários. Deve procurar antes de se casar para ver a fertilidade. E então, durante toda a vida, tem motivo para procurar e para fazer o check-up. Mas vocês, mulheres, têm o poder de incentivar isso, de levar realmente os seus maridos, filhos e pais aí, né? É isso. E assim, porque também é um tipo de câncer, eu não sei se o senhor vai confirmar isso, mas me parece que não tem algo assim que se manifesta como sintoma inicialmente, né, doutor? Ou quando aparece já é algo que está evoluído? Como é que é a questão do homem já se atentar para isso? O câncer de próstata, na sua fase inicial, que é quando a gente consegue ter altas taxas de cura, não dá qualquer sintoma. Por isso, o homem deve procurar o urologista para o check-up, independente de ter sintomas ou não, né? Nas fases avançadas, os sintomas começam a aparecer. O principal começa a diminuir o calibre do jato, ele começa a ter uma dificuldade de esvaziar a bexiga completamente, pode começar a levantar à noite para urinar, pode ter até sangramento para urinar, e em fases mais avançadas, dores ósseas, emagrecimento, né? São alguns dos sintomas na fase avançada. Uhum. Mas o bom é que ele não deixe para sentir isso, ele vá antes para poder fazer esse check-up antes, né? Agora eu queria que o senhor falasse de como prevenir a questão da alimentação, exercício físico, o que é realmente primordial para evitar esse tipo de problema. Porque eu não sei se é uma coisa, assim, por exemplo, para quem tem já a genética para isso, se vai desenvolver de alguma forma, mesmo fazendo essas atividades. Você acabou de me lembrar da palavra que eu tinha esquecido. Uhum. Porque o certo é check-up prostático ou screening, né? E não prevenção, porque a prevenção é isso que eu vou falar. A prevenção são atitudes que você toma para evitar a doença, né? E o Uhum. check-up é para você diagnosticar caso o paciente tenha. Sim. Então, em relação ao câncer, a gente tem dois pontos. A gente tem a parte genética, que a gente nasce com ela. Nós nascemos com a predisposição de ter algumas doenças, entre eles o câncer de próstata. E a gente tem os fatores ambientais, que é nesse que a gente tem que agir, para tentar compensar o fator genético, né? 30% dos cânceres, quando ele se apresenta, ele tem um componente ambiental. Então, o que a gente pode fazer para evitar o câncer de próstata, né? Primeira coisa, não fumar. O tabagismo, ele é fator de risco para vários cânceres, dentre eles o de próstata. Não beber ou se beber bem moderadamente. Antigamente achava-se que uma dose pequena diária não teria problema. Hoje em dia isso caiu por terra. Hoje em dia não existe dose segura de álcool. Então, o ideal é não beber. Procurar sair do sedentarismo e manter o peso, né? A obesidade é um fator de risco também porque o organismo se torna um organismo inflamatório, cheio de radicais livres que vão causar câncer, né? Vários cânceres. E a dieta saudável, dieta rica em água, bastante líquido, legumes, verduras, cereais, pobre em carne vermelha, quer dizer que não é para comer carne vermelha, mas não exagerar, principalmente frituras, gorduras animais, e também reduzir o estresse. O estresse também é um outro fator de risco, e a prática de atividade física regular, porém numa intensidade adequada para cada pessoa. A gente sabe hoje que os esportes muito intensos, eles também não são tão saudáveis, né? Então, uma atividade física regular. Existem exercícios que podem prejudicar, quer dizer, talvez não em relação ao câncer, mas em outros problemas, é Sim, isso? por exemplo, esporte de alto rendimento, essas pessoas que fazem Ironman e tal,
é até uma agressão ao organismo, né? Então, o exercício de uma forma habitual, de acordo com a capacidade de cada um, é o mais recomendado. Uhum. Coisa boa, sim. Eu quero falar também de outros, no caso assim, não, mas aí eu quero falar sobre as cirurgias, que o hospital tem esse tipo de cirurgia e a gente pode falar do que avançou em relação a cirurgias, a tratamentos, além dessa questão robótica, por exemplo, que vocês trabalham com isso. Existem tratamentos mais modernos hoje no combate a essa doença, quando já se tem o diagnóstico? Então, em relação ao Hospital Laureano, a gente é um hospital realmente. A gente sente orgulho de dizer que nós somos um hospital completo no tratamento oncológico, né? A gente consegue fazer todas as fases, desde o diagnóstico, com o exame do PSA, da ressonância, da biópsia, do ultrassom, e passando para a parte de tratamento, a gente faz desde a cirurgia convencional, a cirurgia laparoscópica e agora temos a robótica, a radioterapia também, nosso aparelho é de última geração e estamos recebendo outro, teremos 2 aparelhos de última geração, temos PET scan, nossa equipe de oncologistas clínicos excelentes, podemos dispor de quimioterapia de todas as que estão disponíveis, então a gente se sente bem à vontade de personificar o tratamento, porque a gente tem tudo isso nas mãos, mas a gente tem que cada paciente vai necessitar de um tratamento, não é a gente não consegue, às vezes o tratamento mais moderno não é o mais indicado para o paciente, então a gente tem que Caso a caso, né, personificar doutor? bem direitinho. Uhum. Mas assim, hoje, em relação a outros tempos, hoje já tem, digamos assim, uma chance ainda maior de ter o sucesso no tratamento. Hoje o senhor vê isso? Isso, a gente tendo todo esse arsenal disponível num paciente com a lesão localizada, diagnosticada bem no início, a gente tem uma chance de sucesso 90%, pode chegar até 98% de chance de cura, né? Então a gente fica muito satisfeito. Inclusive a gente agora, com a cirurgia robótica, que foi um sonho que a gente sempre teve, né? A gente falou, rapaz, a gente tem de tudo aqui, o que falta? Falta o robô. E aí conseguimos ter agora, em maio, nós fizemos a primeira cirurgia, foi pelo SUS, e, e, e a gente vem fazendo cirurgias, acho que nós já fizemos mais de 60 cirurgias nesse período de maio para cá. E operamos pacientes do SUS e pacientes privados também. Vem médicos de Natal trazer seu paciente para cá, porque lá ainda não tem. Então, médicos do interior. Então, a gente está tendo a oportunidade realmente de sair na frente aí. Isso é coisa conseguir, boa, né? né? Então quer dizer que a Paraíba, o Hospital tá na Laureano, frente, ele é uma referência em câncer de próstata, em De tratamento. tudo. Toda a Hein? oncologia. Nós fomos Olha. classificados como o 7º hospital mais bem equipado do Coisa Brasil. boa Que saber bom, disso. que bom. Às vezes o paraibano não sabe disso, né? Mas mesmo. agora vai ficar bem antenado. E eu digo que até assim, aqui em João Pessoa, pelo menos assim, o meu marido se tratou de câncer e tinha uma certa discriminação com o Laureano. Então, fui fazer alguns tratamentos no Recife e as pessoas diziam assim, ó, não vá no Laureano. Pois é. Então, a gente agora sabendo que o Laureano é referência, né, até de outros estados que não tem já esse equipamento da robótica. A diferença de uma cirurgia normal para uma cirurgia feita pelo robô é o que? A precisão? Isso. Excelente sua pergunta, porque todo mundo tem essa dúvida. Então, o que acontece? As cirurgias, o principal da cirurgia é o cirurgião. O robô, ele não transforma um mau cirurgião num bom cirurgião. Por quê? Porque o robô sozinho, ele não faz nada. Quem vai movimentar o robô é o cirurgião. Então, assim, em termos oncológicos, todas as técnicas, em termos oncológicos que eu falo, em termos da pessoa ficar curada, todas as técnicas, quando realizadas por um cirurgião que tem experiência, elas são bem semelhantes em termos de cura. O que vai mudar vai ser os efeitos adversos do tratamento. Para o homem, basicamente 2. É a chance dele ficar incontinente, perdendo urina, usando fralda, e a chance dele perder a sua ereção. São os dois problemas mais temidos para o homem. E realmente na cirurgia robótica a gente consegue melhorar bem isso daí. Por quê? Porque a gente entra
com a câmera e tem alguns furinhos que a gente coloca as pinças robóticas. Aí o paciente está aqui, o cirurgião opera Através da tela. num outro ambiente, ele fica num lugar que chama console. E de lá ele consegue ter uma visão dentro do abdômen, 3 dimensões, ele consegue ampliar em até 20 vezes. Então ele consegue ter uma visão muito precisa. O robô, quando o cirurgião movimenta aqui, ele movimenta lá, né? A pinça. E esse movimento é muito sensível, não há tremor, porque o robô filtra o tremor, o pequeno tremor da mão. E por essa precisão toda, a gente consegue ver coisas que a olho nu, muitas vezes, não conseguimos. Então a gente consegue preservar a inervação que vai causar ereção. A gente consegue preservar, melhorar a uretra e, consequentemente, um negócio que chama esfíncter, que é um músculo que contém a urina. E com isso a gente consegue diminuir as chances dele ficar incontinente e impotente. Outra coisa que ajuda bastante na cirurgia robótica é a perda sanguínea. Toda cirurgia para câncer acaba tendo uma perda sanguínea, às vezes precisa de transfusão. E no caso do robô, essa perda sanguínea é muito pequena. É outra vantagem também. Tem mais vantagens. A alta do paciente. Numa cirurgia aberta, a gente costuma dar alta com uns 3 dias. Numa cirurgia laparoscópica, mais ou menos com 2. E na cirurgia robótica, 80% dos pacientes eu tenho dado alta no dia seguinte. Ah, é? Então, outra vantagem em relação à retirada da sonda. Quando a gente faz a cirurgia, a gente retira a próstata e faz uma plástica da bexiga com a uretra. Aí precisa ficar com a sonda alguns dias para moldar essa plástica para quê? Até ela cicatrizar. Na cirurgia aberta, a gente fica 15 dias de sonda. Na laparoscópica, talvez um pouco menos. E na robótica, a gente tira com 5 a 7 dias. Então já é uma outra vantagem significativa. Principalmente Então, assim, que os homens são meio agoniados, né? Quando estão com algum tipo de incômodo assim, deve ser horrível. Então, assim, tem muitas vantagens. A cirurgia robótica hoje, ela não é mais o futuro, ela já é um presente, é uma realidade. E a gente está podendo oferecer isso no nosso hospital, tanto para os pacientes SUS. A gente ainda tem uma dificuldade com o SUS, porque apesar de ter um órgão que chama Conitec, há um mês atrás ele liberou para o uso no SUS e tem 180 dias para realmente ser incorporado, para ter ainda não se passaram esses 180 dias. A gente tem feito algumas cirurgias através de alguns políticos que designam emendas para a gente, diretamente para fazer cirurgias robóticas. Então a gente tem feito, graças a alguns políticos que colaboram com o nosso hospital. E ela é disponibilizada também, como nós somos um hospital filantrópico, que atendemos pacientes SUS e pacientes privados, muitos pacientes de convênio, pacientes privados de alguns colegas que levam para lá também para fazer a sua cirurgia robótica. Ô, doutor, o senhor já falou um pouquinho aí, mas eu queria que o senhor falasse mais do depois de uma cirurgia, por exemplo, que tem a retirada do câncer. Quais são as chances do homem ter uma vida normal? Eu digo assim, em relação... O senhor mesmo falou que pode ter incontinência, a questão não sei se a fertilidade é atingida ou não, mas como é que fica a vida do homem depois de uma cirurgia como essa? Tem impotência também, né? Sim. Falou. Isso a gente atende um público que já é um pouquinho mais idoso, né? Então, querendo ou não, ele já tem um pouco de déficit na sua sexualidade, né? Ele pode ter um déficit hormonal, tal. Mas uma média que a gente tem em relação à incontinência, esse número gira em torno de 5%. A cada 100 que a gente opera, 5 realmente ficam incontinentes. Em relação à disfunção erétil, como eu disse, depende de como ele é antes da cirurgia, né? Mas se o paciente tiver uma função sexual normal, ele, com a técnica robótica, ele tem uma chance de mais ou menos 10 a 20% de ter comprometimento. Mesmo porque a gente preserva bem os nervos, mas a doença tem que estar dentro da próstata. Se ela estiver saindo um pouquinho da próstata e os nervos passam grudados na próstata, a gente não consegue preservar, porque senão a gente não consegue deixar o paciente curado. Entendeu? Mas é bom falar sobre isso até para que os homens se preocupem mais em
em fazer a prevenção, né? O trabalho Exato, antes para não chegar a um ponto como esse, né? Porque, lógico, de retirar um câncer, ele tem que dar graças a Deus por isso, mas o ideal é que não chegue a esse ponto, né? É, Mas a porcentagem eu acho que é muito mais favorável ao homem, porque se 5% fica com incontinência, então 95% vai também, né? exato. E como ele disse, são pessoas que já têm uma idade avançada, né? Avançada. Meu sogro, ele fez essa cirurgia, ele ficou com a sonda há bastante tempo e o médico falou sobre isso, né? A incontinência, a perda, né, de poder ter ereção, mas ele já era de idade, né? E aí passou um tempo, acho que uns 3, 4 anos, teve que fazer uma nova cirurgia. De novo, ele teve que passar pelo mesmo procedimento porque ela cresceu. Ela cresceu. E é assim, em relação à cura, né, é o mais importante. O foco da cirurgia é a cura do paciente. Porque esses outros inconvenientes têm tratamento. A incontinência, ela tem tratamento, a gente pode lançar mão de fisioterapia para fortalecer essa musculatura que contém a urina. E caso não funcione, realmente temos esfíncteres artificiais que a gente pode colocar. Em relação à disfunção erétil, a gente faz tratamento. O tratamento começa assim que tira a sonda, com medicação. E às vezes só a manipulação da inervação, ela já causa uma disfunção erétil transitória, né? Então a gente espera até 6 meses por aí que ela pode voltar. Se não voltar depois de 6 meses, até 1 ano, com tratamento clínico e fisioterápico, aí a gente indica a colocação da prótese peniana. Então é uma reabilitação. Então costuma ser tranquilo. Isso é muito importante. A família, né, nesse momento. É muito importante a relação médico-paciente. O paciente, eu acho que ele tem que ter uma noção de como vai ser. Então, quando ele tem o diagnóstico, realmente ele fica bastante abalado, mas ele tem que ter uma noção que ele fez o diagnóstico, ele vai passar por um tratamento, vai tirar a sonda e daqui tanto tempo ele tá andando na praia. Então, ele tem que ter essa ideia, assim, de horizonte para ele poder... E progressão, né? Exatamente. E só o tempo vai dando essa progressão e restauração. E uma das coisas que me deixa mais feliz, vou dizer a vocês, é quando eu tô caminhando na praia e vejo um paciente que eu operei correndo. Bem, né? É muito bom. Você disse que os homens acima de 60, né? Um pouco de 50 e pouco. E aí os homens abaixo. Por exemplo, de 40 já está com a vida, né? Ainda está com bastante vida, 30, 40, assim. É comum esses homens também serem acometidos desse câncer. E outra coisa, emendando, vocês fazem a retirada da próstata ou vocês só filetam? Como que é? Quando ele tem câncer, a cirurgia chama-se prostatectomia radical. Então a gente tira a próstata, tira 2 saquinhos que ficam embaixo, são vesículas seminais, por isso que ele não tem mais capacidade fértil, porque uma das consequências da cirurgia é que ele não ejacula mais, porque o local onde o sêmen fica armazenado até ser ejaculado a gente retira também, porém ele tem orgasmo normal, libido normal, então ele só não vai ter a emissão do esperma. Então, Homens novos. os novos. A outra pergunta De 30, 40. Tem estatisticamente, incidência grande? não, estatisticamente não. 3/4 dos pacientes diagnosticados começam a partir dos 60 anos, mas a gente segue a partir dos 50, o início de todos, e 45 para os fatores de risco. Isso é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia. Mas como eu faço no meu consultório, né? Eu acho que todo homem, depois dos 40 anos, deve fazer anualmente o seu PSA. Um exame que ele vai colher junto com o colesterol, junto com os exames de rotina. Se esse PSA for muito baixinho, de acordo com a idade, para vocês terem uma ideia, um paciente de 40 anos, a gente espera um PSA de 1 no máximo. E aí a gente segue esse... Se ele fizer com 40 anos, 41 e já tiver PSA um pouquinho acima da média para a idade, a gente já começa o exame precocemente. Até porque o ideal é que ele faça um check-up geral mesmo, até a saúde dele, sexual, saúde, né? Eu até quero aproveitar que o senhor está aqui para a gente falar de outras doenças também,
que atingem os homens, eu tenho aqui um dado de câncer de pênis, por exemplo, tem uma média de 580 amputações ao ano. Isso é um dado atual de 2025. Média de 580 amputações, é isso mesmo? É muito, né? Mais de 2.200 internações por ano, o que representa 2% dos cânceres masculinos no país. Maior incidência no norte e nordeste. E aí vem a questão do porquê. Os homens são mais sujinhos, os homens não se cuidam, os nordestes... É uma das causas, então. Que o HPV parece que é o que câncer gera, né? de pênis, né? Nós temos uma área de bastante frequência aqui no Norte e Nordeste. Eu acho que diminui um pouco, mas ainda é. É uma doença de locais de baixo nível sociocultural. Então, talvez por conta disso, a gente, principalmente no interior... O senhor fala de quê? De sujeira mesmo? De não se cuidar? De várias parceiras, numa noite? Não sei, né? A gente precisa saber. Então, as causas do câncer de pênis é uma fimose. A pessoa tem fimose, não expõe a glande e não tem acesso à saúde para operar essa fimose. Com o tempo, ali dentro daquela pele vai acumulando substâncias irritativas. Essa irritação crônica acaba podendo causar um câncer de pênis. Então essa é uma causa. Infecciona o local? Não, fica um processo inflamatório crônico e imagina um local onde fica produzindo um negócio que chama esmegma, que é um sebinho que as glândulas produzem. Tem uma irritação crônica e isso pode causar câncer de pênis. Outra causa muito importante é o HPV. O HPV são muitos tipos de HPV, principalmente dois tipos, eles podem causar o câncer de pênis e também o câncer de colo de útero. Então, é totalmente evitável com a vacinação. Hoje em dia a gente tem vacinação gratuita nas escolas. Os adolescentes, a partir dos 9, 10 anos, já podem se vacinar. Inclusive, hoje em dia já faz parte do calendário, né? Do calendário, isso é fantástico. Mas tem pais, às vezes, que tem um pouco de preconceito em relação a isso, né? Adolescente. Quando começou a vacinar, eu tinha 2 adolescentes na escola. E a escola manda um comunicado pedindo autorização para vaciná-los. E o meu filho escondeu. Aí a minha filha trouxe, né? Que é 2 anos mais nova do que ele. Então eu fiquei sabendo do dia. Então, quando foi no dia, aí eu fui lá na escola e disse, inclusive eu vim para assinar o dele, que me escondeu o papazinho. E então, é muito importante. É importante, mas assim, os pais têm que ficar atentos, porque os adolescentes. Essa noção. Mas eu já ouvi mães dizer que não vai aplicar nas filhas para que não incentive as filhas a ter relação antes da hora. Mas a pessoa não consegue entender o que é uma prevenção, porque você não sabe com quem você vai casar amanhã. Então, é muito comum, e eu recebo muito no consultório esse tipo de situação. A pessoa às vezes tem uma verruga viral e não sabe, nem que acha que é um sinalzinho, não dá importância, então, e acaba passando para a parceira, né? Às vezes até involuntariamente, não por... Então, é importante. Falta de conhecimento, a pessoa... Então, eu acho muito importante essa vacinação e ótimo que a gente tem de forma... Os meus 2 filhos são vacinados, se vacinaram na escola, eu achei muito prático, perfeito. E essa questão, até o senhor poderia deixar essa informação, né? Porque, assim, nosso público maior são mulheres. Mas a gente já fez uma pesquisa no canal, um levantamento de um curso que eu estava fazendo no Sebrae, e aí 45% do nosso público é masculino, né, também. Mas mesmo as mulheres podem passar informação para os filhos, para os maridos e os homens que estão assistindo, como essa demonstração do HPV nos homens, para que eles tenham conhecimento. O senhor falou agora aqui que às vezes nem eles sabem, tem uma verruguinha e não sabem nem que aquilo é uma doença, acha que é uma coisa normal, um sinal. Então, como o homem pode identificar? O HPV, ele se manifesta através de verrugas genitais. Então, qualquer verruguinha, qualquer sinalzinho que ele notar, mesmo que ele ache que não é nada, mostre ao urologista, ele vai saber. Uma coisa muito importante é que o preservativo não previne completamente o HPV.
Tá vendo? Eu recebo muitos pacientes, inclusive eu acho que é o local mais comum, é na base do pênis, ou no pubis, as verruguinhas, justamente onde o preservativo não cobre. Então, é uma doença que realmente ela escapa do preservativo. Mas a vacina, ela é eficaz. É eficaz. Então, vamos lá, orientar para que sejam Se vacinem, sejam né? vacinados. As crianças, acho que a partir dos 9 anos, né? A partir dos 9 anos, antes de iniciar a atividade sexual, é de preferência, mas mesmo que iniciou e queira se vacinar, pode tomar também. Vai ser essa pesquisa é muito forte para cá, ter também mais campanhas, né? Para os homens. assim, Deveria. despertando os homens. Deveria. E as mulheres que são as parceiras sexuais, elas já devem saber que alguma coisa pode não estar boa ali, né? Naquela região. Então dá um alô pro marido, vai se cuidar, homem. Porque tem homem que é realmente relaxado em relação a isso. Tanto a saúde quanto a higiene mesmo. Às vezes a mulher que tem que dar um toque para ele, até porque ela pode ser atingida, né? Claro. Normalmente. Ela vai ser, né? Ela vai ser Vai ser, atingida. porque é parceira, né? Então é mais um alerta, né? Bom, eu tenho outras coisas para falar, inclusive sobre infertilidade, doutor. Quais são os índices, assim, possibilidades dos homens? O que é que gera a infertilidade no homem? É só para a gente fechar um pouco isso também, porque é algo que Cachumba. preocupa. Sim. Se falava muito nisso. E eu vi também que há alguns exercícios físicos também, não sei se tem a ver. Então, a infertilidade masculina, a principal causa é varicocele. Varicocele, que é uma dilatação dos vasos que ficam próximos ao testículo. Então, o que que acontece? O testículo ele é pendurado, tem um motivo. Porque ele trabalha numa temperatura 1 a 2 graus abaixo da temperatura corpórea. Então, quando o homem entra no local frio, o testículo sobe. Quando entra no local quente, vai. Então, é um reflexo mesmo. Nossa, que coisa linda. A natureza que Deus criou. Exatamente. Perfeito. Ele, né, no frio ele recolhe Exato. e no calor ele... Justamente para manter essa temperatura, porque as enzimas que produzem os hormônios, produzem os espermatozoides, elas trabalham numa temperatura um pouquinho mais baixa. E quando a gente tem varicocele, que é uma varizes, ela fica mais sangue circulando no local. E o sangue tem uma temperatura maior. Aí ele deixa uma temperatura inadequada para a produção adequada do... E quando a pessoa opera? Quando opera, tem uma chance de 50% de melhorar. Não é 100%, porque pode já ter causado algumas lesões irreversíveis. Mas quando a gente diagnostica um homem infértil com varicocele, a indicação é cirúrgica. Em relação à cachumba, quando a gente tem cachumba, principalmente na infância, e se não faz o repouso adequado, ela pode acometer o testículo também. E depois que ela acomete o testículo, ocorre um processo inflamatório, viral, e depois esse testículo tem grandes chances de atrofiar. Então é uma outra causa. Parece até que essa doença acabou, porque eu não vi mais ninguém falar disso, né? Verdade. Vacina, né? Aí a incidência diminui. A questão de um homem pegar muito peso, às vezes já ouvi falar alguma coisa sobre isso, influencia ou não na fertilidade? Não. O que influencia também é tudo que aumenta a temperatura. Por exemplo, homens que trabalham com fornalha, os padeiros que trabalham em ambientes quentes, né? Na região. Eu ouvi dizer que até certos tecidos de cueca. Também tem umas cuecas que eu já ouvi falar. Seria melhor de algodão. Mas aí eu acho que é mais para... Em relação a esse tecido... Não sei. Não, em relação a esse tecido, a gente recomenda roupas íntimas de algodão porque as de tecido mais artificial, né, tipo lycra e tal, ela deixa muito abafado. Quando fica muito abafado, fica mais quente e proporciona a proliferação de fungos. Aí ele pode ter as tinhas, né, que são as infecções fúngicas. Então, por isso que a gente recomenda o tecido. Mesmo pra gente também, mulher. Influencia só na fertilidade ou na impotência também? Não, aí é questão de fungo, ele tá dizendo. Infecções fúngicas só. Em relação à fertilidade, nem à impotência. Muito bem.
Ó, daqui a pouco eu vou pedir para você fazer um alerta aí geral, mas já foi muito válido, porque já Foi trouxe maravilhoso. orientação que a gente nem sabia. Foi né? maravilhoso, eu amei. Porque Mas- eu tenho netos, né? 2 netos. Tenho o meu filho de Eu 40 tenho 2 anos. filhos homens, e é Então, bom saber. eu vou começar a falar para ele, olha, vai fazer o PSA, né? Preciso alertar o meu genro, né? É. Meus amigos, vou ficar só falando, vai? Vamos então para a nossa reflexão e já eu termino de conversar com o doutor. Então, vamos ler aqui em Gênesis 45, que quando José, ele se dá a conhecer os seus irmãos. Então José, não conseguindo se conter diante de todos que estavam, ele gritou: saiam todos da minha presença. Ninguém ficou com ele, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos lhe não puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem-se perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes e nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá. Porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5. Não haverá lavoura e colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fossem conservados para vocês um remanescente na terra, para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a casa, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa junto para o meu pai e digam a ele: assim manda dizer José, o seu filho: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. E nós vemos aqui o encerramento dessa vida maravilhosa de José. Ele começa ali no 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, se encerra aqui no 45, quando ele se dá a conhecer os seus irmãos. Então José, ele era o filho amado, ele era o filho preferido, ele era o querido do paizinho. E os irmãos se irritaram muito contra ele. Venderam ele para o Egito, e ali ele passou na casa de Potifar, a mulher de Potifar cobiçou ele, ele resistiu, aí ele foi mandado para a prisão, caiu lá nas graças lá do maioral da prisão, ele colocou ele como senhor da prisão, ele vai lá e revela os sonhos para o copeiro, para o padeiro morre, o copeiro vive, enfim. Toda a trajetória de José no Egito, todas as perseguições, tudo que José passou, ele sobressaiu sendo um vencedor. Não porque ele era bonzinho, mas porque Deus era com ele. Porque ele era um homem temente ao Senhor. Porque mesmo no meio dos egípcios, mesmo no meio de uma nação idólatra, de uma nação perdida, de uma nação que não adoravam ao Deus único, ao Deus Todo-Poderoso, ele tinha no coração dele os ensinamentos que ele trazia, que ele trouxe da casa do seu pai. E na vida dele nós vamos ver a resiliência, o perdão e o amor, que faz da história de José um marco, que vai mostrar como ele conseguiu todo esse tempo. Eu não sei qual foi o tempo da vida dele que ele perdoou os irmãos dele. Não sei qual foi o tempo da vida dele que ele trabalhou aquele sentimento. Porque, pensa bem, não é legal, não foi bom ele ser vendido. Não foi bom ele ser escravo, não foi bom ele ser preso, não foi bom ele estar passando aquilo tudo ali. Mas quando ele vê, não é? Os irmãos dele, ele não suporta mais e ele grita, ele se desabafa, ele chora, ele abraça os irmãos. E isso é perdão. Isso é o quê? Resiliência. Isso é o quê? Amor. E em Lucas 23, do 33 ao 34, nós vamos ver como Jesus ali na cruz,
quando estava sendo ali crucificado, e todos ali em volta, o que é que ele fala? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Que coisa linda. O perdão. É esse ponto que eu quero trabalhar nessa tarde, nesse dia, com você. É sobre o perdão. Aprendendo que na vida de José, no Egito, tudo que ele passou, a gente vai ver que tudo que ele passou foi planejado por um Deus criador. E toda a vida de José, ela vai apontar para Cristo, para o sacrifício de Cristo. José, ali como governador, tirando o povo da fome, 7 anos, né, já tinha passado 2, tirando o povo da fome, ele diz algo aqui muito interessante. Deus me mandou adiante de vocês para que preservasse um remanescente. Louvado seja o nome do Senhor, um remanescente do Senhor. Então, tudo foi um projeto de Deus. Tudo foi um plano de Deus. E Deus nos mostra, através da vida de José, que nós também não merecíamos o perdão que nós tivemos por Cristo naquela cruz. O que os irmãos de José mereciam? Serem mortos, serem presos, virarem escravos, serem chicoteados, passar pela mesma aflição que eles fizeram o irmão deles passar. Mas não, ele perdoou. Mesmo eles crendo, acreditaram, a mentira deles era tão grande que diante do próprio José ele disse, nós tínhamos um irmão que morreu, porque essa foi a mentira que eles contaram. Eles sustentaram aquela mentira até o fim. Cuidado com mentira, porque a mentira, ela é um engodo tão grande que ela acaba se tornando uma verdade na vida de quem fala e naquela que acredita. Então, quando eles estavam ali mentindo para ele já sabia, ele conheceu os irmãos dele. Ele deveria estar muito diferente para que os próprios irmãos, olhando para ele, não conhecessem ele. Ele conheceu os irmãos, né? Todavia, o coração de José era trabalhado pelo Senhor. O coração de José era um coração trabalhado por Deus. Ele deveria ter uma intimidade muito grande com Deus. Ele devia falar com Deus diariamente. Ele deveria ter, assim, algo muito íntimo com Deus, para que ele pudesse ter um coração tão perdoador. Ele perdoou. E nós fomos perdoados. E quem é perdoado também perdoa. Sabia? Nós também temos que ter esse sentimento de perdoar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos criticam, aqueles que estão no nosso pé, aqueles que estão sempre levantando alguma coisa contra a nossa vida. Perdoe. Perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Então, o maior feito de José no Egito não foi nem livrar as pessoas da fome. O maior feito de José no Egito não foi nem ele ser o governador com o anel de Faraó e ser o segundo. O maior feito de José no Egito foi perdoar. Vai buscar meu pai, vai buscar meu irmão, que coisa linda. Trazer a família, né? Trazer os irmãos que tanto se voltaram contra ele. E o que é a falta de perdão? O que a falta de perdão traz? O que a mágoa causa? O que o desejo de vingança ele produz na nossa vida? Ele produz doenças na alma, no corpo e na mente. Quando a gente é sobrecarregado por esses sentimentos de mágoa, de rancor, a falta de perdão, a raiva, uma coisa contida, uma coisa que você está ali remoendo desde a sua infância, que você não consegue colocar para fora. Sabe o que acontece com o seu corpo? Ele está sempre em estado de estresse total. Verdade? Liberando o quê? Cortisona, né? Cortisol. Então a pessoa está sempre nesse processo. E aí causa várias doenças. A fibromialgia, ela é relacionada a isso, né? A depressão, a ansiedade, várias coisas. Inclusive, alguns dizem, não sei, que alguns tipos de câncer também se dá
devido ao corpo estar sempre... Por quê? Porque nós não conseguimos liberar esse perdão. Mas veja bem, José liberou para os irmãos que mereciam a morte. Eles mereciam a morte, eles mereciam a prisão, mas ele perdoou. Cristo, naquela cruz, perdoou aqueles que estavam ali incitando. Mata, mata. Ele falou o quê? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. E aqui em Lucas também, Lucas não, aqui, deixa eu ver aqui, me perdi. Em Mateus 18, 21 e 22, pergunta assim, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 70 vezes 7. E 7 vezes no dia se ele pecar contra você. Viu como é importante o perdão? Agora vamos entender o sacrifício de Cristo naquela cruz. Você e eu merecíamos o perdão que nós recebemos? Não. Nós merecíamos estar ali naquela cruz, crucificado, recebendo aquela chicotada, com aquela coroa de espinho que não era para fora, era para dentro, com os cravos nas mãos e nos pés. Ele não merecia. Nós merecíamos, e a palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pela pisadura dele, nós fomos sarados. Louvado seja o nome do Senhor. Além de sarados, rasga-se o véu e nós somos religados ao Pai. Que maravilha, né? Tudo que Jesus conquistou naquela cruz é um direito nosso. Nós temos a herança de Cristo como filho. Então, se tu foi perdoado por ele, pelo Senhor, abra o teu coração, faça como José, faça como Cristo. Perdoe e seja livre, seja uma pessoa livre. Não fique carregando malas pesadas, mochilas pesadas que faz mal até para a coluna. Até breve. Ai, quem sabe, né? Pode evitar o câncer de próstata ou de pênis, ou sei lá o quê. Hipertensão. Hipertensão, estresse, é isso. Tem a ver mesmo com a saúde, né, doutor? Vamos encerrar, então, com o senhor chamando a atenção das pessoas, mais uma vez. Todo o conteúdo aí foi muito importante, mas vamos alertar mais uma vez para as pessoas buscarem um check-up, uma prevenção, né? Podemos ficar aqui 3 horas fazendo isso. É muito instrutivo. E também como é que as pessoas podem ter acesso ao senhor e ao hospital, né? Porque alguém aí vai querer dizer, olha, ele é craque aí em robótica, eu quero fazer algum tratamento, alguma coisa, para falar com o senhor. E aí? Então, como mensagem final, como todo Novembro Azul, a gente chama atenção para os cuidados da saúde masculina como um todo, né? Então, lembrar que tudo que é bom para o coração acaba melhorando também a parte oncológica, evitando doenças como o câncer. Então, não fumar, beber moderadamente ou não beber, ingerir bastante líquido, ter uma dieta balanceada, bastante frutas, legumes, verduras, não exagerar em condimentado, em processados, em gordura animal e fazer atividade física. Então, e perdoar mais, para diminuir o estresse, né? E se conscientizar que o estresse, a falta de perdão, realmente nós somos os maiores prejudicados. E a gente é o maior beneficiado quando perdoa, né? Porque você tira aquele fardo da sua a mochila. Então é isso. Esse como você vai estar daqui 5, 10, 15, 20 anos, vai depender do que você está fazendo hoje. Então você é responsável pelas consequências do que vai acontecer com a sua vida, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte e se cuidar. Doutor, o Hospital Napoleão Laureano só atende por pessoas que são enviadas para lá, né? Não tem uma procura espontânea, não, né? Então, nós somos um hospital terciário. O hospital terciário é aquele que cuida do paciente já com diagnóstico. Então, o paciente ele chega ao Laureano regulado pela regulação municipal. Então, esse paciente ele é direcionado para a gente, já vem agendado. Não consegue agendar a consulta pelo SUS lá. Ele é um paciente que vem da regulação municipal. E o senhor não atende particular, não? Sim. Atende? Eu tenho meu consultório no bairro de Tambaú. Uhum. Depois eu posso deixar um endereço. Mas quem quiser pode já acessar a sua rede social, é aberta? É aberta. Ah, pronto. É aberta. Como é que é a sua rede social?
Dr. Fábio Martinez. Martinez, pronto. Fábio Martinez. Pode acessar e colocar meu nome no Google, vai aparecer onde é meu consultório. Pronto, já é bom para as pessoas saberem e procurarem aí se cuidar, né? Será uma Mulheres, satisfação. avisem os seus companheiros, seus filhos, seus maridos, seus pais, né? E muito obrigada mais uma vez, viu? Porque a gente já teve né, essa conversa assim lá na época da rádio, foi muito bom e hoje foi melhor ainda. Hoje foi melhor ainda, porque eu já esqueci tudo lá da rádio. Eu A que, gente que agradece. agradeço a oportunidade, viu? E o espaço de estar falando de assuntos tão importantes. E agradecer a energia boa de vocês, viu? Obrigado. Graças a Deus. Muito orgulhosa da sua presença. Muito obrigada. Nós que agradecemos, né, o conhecimento que o senhor trouxe, as informações, porque ainda é muito importante. E hoje as pessoas têm muito acesso, né, tem na palma da mão no celular, as redes sociais, né, o YouTube, é onde vai o nosso programa. E aí agora ninguém tem mais desculpa, né, de desconhecer o que Mas foi. sempre tem algo a mais para a gente aprender, né? Verdade. Gente, mais uma vez, obrigada. Vai compartilhar esse conteúdo aí com as pessoas que você sabe que precisam e que devem, né, ter acesso a essas informações. A gente agradece mais uma vez, agradecendo as meninas, como sempre, para a gente estar junto. E até o próximo Até a episódio, se Deus assim permitir. Deus Até abençoe. mais.